Ninguém naquela parte esquecida do sertão entendia como uma menina cega conseguia caminhar sozinha pela estrada de chão batido, guiada apenas pelo cajado fino e pelo silêncio. O sol mal tinha rompido o horizonte e já queimava, mas ela não parava. O vestido gasto, remendado muitas vezes, balançava com o vento quente da manhã. O nome dela era Raimundinha, e apesar da doçura estampada no rosto, havia um peso na respiração, um peso que só a dor deixava. Quem a visse assim, tão pequena e tão frágil, jamais imaginaria o motivo daquela caminhada. Ela estava indo pedir justiça a Lampião. E ninguém ia parar aquela menina. Os rumores tinham chegado até as fazendas. O bando de Virgulino tinha sido visto nos arredores, descansando no lajedo perto da vereda da onça. Para muitos, aquilo era medo. Para Raimundinha, era esperança. Porque justiça, ali, não vinha de delegado, muito menos de coronel. Justiça, no sertão, às vezes vinha de punhal na mão de quem não tem medo da morte. E era isso que ela buscava. A caminhada foi longa. A poeira cobria os pés dela. Mas quando finalmente ouviu o tilintar dos arreios, a voz grossa de cabras conversando e o cheiro forte de couro queimado, Raimundinha parou. Ali estava ele, o chefe, o homem que fazia coronel tremer ao ouvir o nome. Quem é essa menina? Perguntou um dos cangaceiros, estranhando a figura miúda parada entre os mandacaros. O cajado da menina tremia, não de medo, mas de força contida. Eu preciso falar com o Lampião, disse ela, com a voz firme. Os homens riram, mas não de deboche, riram de estranhamento. Porque uma menina cega, sozinha, surgindo do nada, pedindo por Virgulino, aquilo não era comum. E no sertão, o incomum sempre tinha história. Lampião saiu do fundo do acampamento, ajeitando o chapéu de couro cheio de medalhas. Caminhou devagar até ela. Pois fale, menina, disse, com aquele tom calmo e perigoso que só ele tinha. O que lhe traz até o capitão? Raimundinha respirou fundo. E então, pela primeira vez desde que decidiu partir, ela tremeu. Mataram meu pai, seu Lampião. Mataram porque ele disse não. Porque ele não quis entregar minha irmã pro coronel. O silêncio caiu como pedra. O vento soprou fraco, carregando o cheiro de barro seco. Lampião a observou por um tempo longo, calculado. E naquele instante, todos os homens do bando perceberam. A menina não tinha vindo pedir ajuda. Ela tinha vindo pedir vingança. E quem fez isso? Perguntou Lampião. O coronel Justino. A voz dela falhou. E os capangas dele. Eles bateram no meu pai até ele não respirar mais. Eu ouvi tudo. Eu estava lá, atrás da porta. Eu segurei a mão dele quando ele caiu. Os olhos de Lampião, tão frios quanto aço, se estreitaram. E a sua irmã? A menina engoliu seco. Eles levaram. A respiração do bando pesou. Alguns cerraram os punhos. Outros cuspiram no chão. O capitão caminhou um pouco para o lado, pensando, até que virou de volta para ela. Menina, você tem certeza do que está pedindo? Tenho. Ela ergueu o rosto sem hesitar. Eu quero que o senhor faça com ele o que ele fez com meu pai. Eu quero que ele pague. Quero que ele sinta o que a gente sentiu. Quero o inferno indo atrás dele. E eu ouvi dizer que o inferno veste couro e anda armado. Lampião sorriu de canto. Um sorriso leve, perigoso e definitivo. Pois então, o inferno atendeu seu pedido. E assim começou. A notícia chegou ao coronel Justino antes mesmo do sol baixar. Lampião estava vindo. A fazenda inteira entrou em movimento. Os capangas se espalharam, os cavalos foram recolhidos, e o coronel, mesmo tentando disfarçar, tremia. Pois quem conhece a culpa, conhece o medo. Ele trancou a irmã de Raimundinha num quarto escuro, acorrentada à parede. A menina chorava sem parar, chamando pela irmã, que naquele momento cruzava o sertão guiada por homens que, apesar da fama, tratavam-na como se fosse do próprio bando. Enquanto caminhavam, um dos cangaceiros mais velhos disse: Lampião nunca fez guerra por pouca coisa, mas quando faz por injustiça, ninguém segura. E Raimundinha apertava o cajado, sentindo o chão nas pontas dos dedos dos pés, cada passo trazendo lembrança do pai caído ao lado dela. Quando a noite finalmente caiu, o ataque começou. Não houve aviso, não houve conversa. Foi como se o próprio escuro tivesse explodido em rajadas.
Os capangas foram caindo um a um, pegos de surpresa. O coronel tentou fugir pelos fundos, mas Lampião o viu. Não precisava enxergar bem para saber. O chefe se movia com uma precisão que nenhum dos homens de Justino tinha. Um tiro ecoou, acertando o chapéu do coronel e arrancando a aba. Ele caiu de joelhos. Lampião se aproximou devagar. O senhor matou um homem que não lhe fez mal nenhum, disse ele, girando o punhal nos dedos. E ainda achou o direito de levar a filha dele como se fosse bicho. O coronel engoliu seco. Eu posso explicar. Capitão, eu? Homem que mata pai de família não explica nada. Lampião fez um gesto e 2 homens trouxeram Raimundinha. Seguraram-na pelo braço com cuidado, pois aqui está quem veio lhe cobrar. Silêncio. O coronel arregalou os olhos, incrédulo. Essa menina? Raimundinha deu um passo à frente. O cajado tocou o chão seco. Eu sei que o senhor está ajoelhado. Eu sinto o som da sua respiração. O senhor está com medo. Ela inclinou a cabeça. Meu pai também estava. A voz dela quebrou o coração de alguns cabras. Quando ela terminou de falar, Lampião não precisou mandar. 2 cangaceiros puxaram o coronel pelo colarinho e o arrastaram para o terreiro onde ele tinha matado o pai da menina. O homem gritava, implorava, prometia, mas ninguém ligava para a promessa de assassino. Lampião entregou o punhal a Raimundinha. Ela a segurou. Por um instante, o sertão inteiro ficou em silêncio. E então, ela estendeu o punhal de volta para Lampião. Eu não enxergo. Não sei onde acertar. Mas o senhor sabe. Faça por mim. Lampião assentiu lentamente. Pois será como você quer. E o inferno respondeu. O grito do coronel ecoou pelo mato, assustando até os bichos escondidos. Quando tudo terminou, Raimundinha pediu apenas mais uma coisa. Me leve até minha irmã. Levaram-na. As 2 se abraçaram tão forte que nem o homem ali esqueceu aquele momento. 2 meninas, pequenas, frágeis, mas mais fortes que muito coronel que mandava metade da região. Lampião colocou a mão no ombro dela. O que o coronel fez tá pago. Mas justiça mesmo, justiça de verdade, só quem sente é quem sobrevive. Raimundinha enxugou as lágrimas. Então agora a gente vive. O bando fez silêncio. Era raro ouvir algo tão simples e tão pesado. Na manhã seguinte, Lampião deixou provisões e garantiu que ambas seriam levadas em segurança para uma família ali perto, que as acolheria. Antes de partir, Raimundinha segurou a mão dele. Obrigada, capitão. Não me agradeça não, menina. Foi você quem teve coragem de pedir o que ninguém pedia. Ele fez um gesto com o chapéu. O inferno só veio porque você chamou. E assim foi. Quando o sol se levantou, Lampião e seu bando já desapareciam no horizonte, deixando para trás a certeza de que, naquele dia, a justiça não veio de papel assinado ou de juiz engravatado. Veio de uma menina cega que teve coragem de pedir, e de um bando que não deixava a injustiça passar em branco.